Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos dar sequência aqui ao nosso ensinamento. Lembrando então, só recapitulando aqui, que nós já abrimos a nossa conta na corretora, nós já contratamos a plataforma de negociação, já falamos sobre os ativos que nós vamos operar, que para acontecer uma negociação é necessário o interesse de um comprador, o interesse de um vendedor, né? Já falamos também sobre custos operacionais, tá? Sobre as garantias que precisamos ter na corretora para que possamos entrar com um contrato, com 10 contratos, enfim, tá? Lembrando que também, além da garantia, né, nós pagamos taxas também, ok? Então, nós pagamos a taxa de corretagem. Algumas corretoras não cobram taxa de corretagem, a corretagem zero, mas além disso existem taxas de alocação, de emolumento cobrado pela B3, tá? Seria coisas aí de R$ 1 por operação, tá? Mas existe custo, ok? Vamos lá, nós vamos falar então sobre períodos gráficos, a importância dos períodos gráficos, tá? Nós vamos trabalhar com dois tipos de gráficos, tá? Nós vamos trabalhar primeiro com o gráfico temporal, que seria o gráfico de candlestick. A cada tempo estipulado pelo time frame, a formação de uma barra, tá? Então, cada tempo estipulado, um exemplo, se eu estipular no time frame da plataforma que eu quero um gráfico de candlestick de 1 minuto, a cada 1 minuto vai então se formar uma barra, tá? Indiferente de onde esteja, que tamanho seja, ele vai se formar, ok? O gráfico de atemporal, que seria o gráfico de renco ou de pontos, né? A cada número de operação estipulada, né, também pelo time frame, forma-se um box, ok? Então, são esses dois tipos de candle que nós vamos trabalhar, de tempo ou de gráfico que nós vamos trabalhar. O gráfico temporal candlestick, que se forma por tempo determinado, e o gráfico atemporal, gráfico de renco, que nós vamos usar para as nossas operações, é aquele gráfico de tickets, que ele se movimenta por negociação, ou seja, uma negociação, um ticket. Para ele se formar, precisa acontecer o número de renco determinado, ou seja, número de negociação determinada pelo gráfico de renco, para a mesma direção, tá? Um exemplo é um gráfico de renco 10, tá? Precisa-se acontecer 10 negociações na mesma direção, ou seja, se for um gráfico de renco positivo, precisa acontecer 10 negociações de compra. Se for um gráfico de renco 10, e para que ele feche um box negativo, precisa acontecer, então, 10 negociações de venda, ok? Vamos lá, o candlestick. Né? O candlestick, diferente do tamanho ou posição que ele seja, finalizando o tempo ele fecha. O que quer dizer isso? Um exemplo, no gráfico de 1 minuto, tá? Eu coloquei o gráfico meu de 1 minuto. Então, no candlestick ele está trabalhando em uma determinada região. Um exemplo, vamos dizer que eu comprei o dólar a R$ 5. Tá? E esse gráfico, então, ele foi determinado por 1 minuto. O que vai acontecer? Esse gráfico vai se formar, tá? Ou o candle ele vai se formar dentro desse período de 1 minuto. Tá? Digamos que eu comprei a R$ 5, ele foi até 5,05, ou seja, subiu 5 pontos e desceu para os R$ 5 de novo, tudo isso dentro de 1 minuto. E ele foi até 4,95, digamos assim, e quando estava finalizando 1 minuto, ele voltou para R$ 5, ou seja, foi um candle de indefinição, certo? Tem até nome para isso, seria um candle chamado doji, tá? E ele seria um candle indefinido, ou seja, ele abriu nos R$ 5, andou 5 pontos para cima, voltou, andou 5 pontos para baixo e finalizou onde ele abriu, ou seja, um candle de indefinição. O que vai acontecer?
ele vai se formar como um candle de definição e vai iniciar um próximo candle. Indiferente, se ele fizer a mesma coisa, vai se formar um outro candle de indefinição. Se ele andar 5 pontos para cima e finalizar o tempo estipulado de 1 minuto, 5 pontos acima, é lá que ele vai finalizar e lá que ele vai iniciar o próximo candle, ok? Tá? Um exemplo, aí está, olha, um candle, né? Se você está operando em 1 minuto, aí está a formação de um candle em 1 minuto. 1 minuto ele fez tudo isso, tá? Ele abriu, ele veio para baixo, foi para cima e na hora que ele não conseguiu ir mais para cima, ele voltou e fechou ali no topo, tá? Aqui está um candle, ou seja, esse vermelho é um candle negativo, o verde um candle positivo. Ele abriu, foi para cima, tá? Fez uma mínima, fez uma máxima e fechou. Agora, digamos que ele fechou lá em cima no topo verde, no ponto mais alto verde. E é lá que ele vai abrir um novo candle. Então, ele abre um novo candle ali, tá? Então, nós temos uma abertura, ele abriu nesse ponto, tá? Ele tentou subir, fez uma máxima, tá? Depois ele desceu, fez uma mínima, ok? E na hora dele fechar, ele fechou nesta posição. Então, nós temos um gráfico de Renko, onde esse box, ou esse candlestick, ele fez uma abertura, fez uma máxima, fez uma mínima e fez o fechamento. Onde que abriria o próximo candlestick? No fechamento. Onde ele fechou, é onde ele inicia outro. Aí, se ele vai para cima ou se ele vai para baixo, é o que vai definir as negociações, ok? E dentro de mais 1 minuto vai se formar um outro candlestick, seja para baixo ou seja para cima, ok? Gráfico de Renko. Gráfico de Renko, ele se movimenta por tick, como eu já te disse. Aí está um gráfico de Renko, tá? Um box positivo. Digamos que esse box ele seja um gráfico de 10R. O que aconteceu? Aconteceu 10 negociações de compra para que ele se formasse. Agora apareceu mais 10 negociações de compra, formou um novo box. E assim sucessivamente vai se formando na continuidade. Cada 10 tickets vai se formar um box de Renko, tá? No 10R. Se fosse no 20R, cada 20 tickets ou 20 negociações de compra é onde estaria formando cada box desse, ok? Mas vai chegar situações ou um momento que ele não vai conseguir fazer ou não vai ter mais 10 negociações de compra, ou seja, os compradores não querem mais comprar, então eles começam a vender agora. De repente chegou num preço que eles acham que está no momento de vender e acontecem então as negociações de venda. Porém, não vai acontecer 10 negociações para se formar esse box vermelho, porque sabemos que um box de Renko não se fecha como candlestick um do lado do outro. Ele trabalha em forma de pirâmide, então para que ele venha se formar, é necessário a duplicidade de negociação. Ele estava lá em cima, ele começou a ser vendido, a ponto de ele ultrapassar a mínima do box e fazer, então, um box para baixo. Para que esse vermelho se formasse, foi necessário, então, 20 negociações negativas na mesma continuidade, ou seja, 20 operações de venda consecutivas em preços menores para que esse box se formasse, ok? O próximo box negativo, ele só precisa de 10 tickets para se formar de novo, se for um gráfico de 10R, ok? Então, somente o box de reversão é que ele precisa de duplicidade nas negociações, ou seja, as operações precisam ser o dobro daquele que vinha seguindo sequência, tá? Para fazer a reversão é necessário o dobro de negociação contrária, tá?
Aqui também precisou fazer o dobro de negociação contrária para que se formasse, então, uma nova tendência de alta. O próximo box, simplesmente 10 tickets, se estivéssemos no gráfico de 10 Rs, e aqui, sucessivamente, ele estaria se formando da mesma forma. Sequência, 10 tickets no gráfico de 10R, reversão, 20 tickets para que se forme, então, o gráfico. Entendido até aqui, então? Muito bem, estamos finalizando o módulo 1, tá? O módulo 2, nós já vamos entrar em leitura gráfica, ok? Nós já vamos, então, já entrar já nas plataformas, nos gráficos, ok? Para que você entenda com mais clareza, né? Porque assim, na teoria ainda, talvez você tenha um pouco de dificuldade de entendimento, mas tudo vai clarear, pode ficar tranquilo, ok? Lembrando que tem alguns dias para liberar o nível 2, né? Para que você possa rever todas essas aulas, para que você possa aí já ter tempo de ter contratado aí a sua plataforma, ter tido a liberação aí da corretora, e assim nós vamos seguindo, ok? Eu te espero então no próximo módulo. Até a próxima aula, ok?